E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade à nossa série de geometria analítica. Estamos agora no capítulo 6 do livro, em que vai ser trabalhado neste capítulo distâncias no geral. Distâncias entre os objetos matemáticos que já estudamos, ou seja, distância entre reta e plano, distância entre ponto e ponto, distância entre reta e reta, e distância entre plano e plano, e assim por diante. Enfim. Bom, então a primeira distância o primeiro tópico trabalhado no livro é exatamente distância entre pontos. Bom, essa daqui é muito simples, muito fácil. Imagine então como a gente calcularia. Obviamente, se já chegamos nesse tópico, obviamente vocês sabem calcular a distância entre dois pontos, que é dado, obviamente, pela diferença, pelo módulo de um vetor que liga dois pontos, P1 e P2. Nós sabemos disso. E seja ele no espaço do R3 ou no R2. Ou seja ele numa dimensão 3D, com 3 dimensões x, y, z, com bases de vetores unitários e jk respectivamente, ou seja no espaço R2, bidimensional de x e y, com vetores i e j respectivamente. Bom, neste caso, então, eu vou, sem mais delongas, vamos escrever como a gente calcularia então a distância entre dois pontos. Se você trabalha, eu vou trabalhar no espaço mais abrangente, que é no R3, em que nós teríamos x, y, z como dimensões de vetores unitários fixados bases de jk respectivamente. Vetor i, vetor j, vetor k. O que acontece? Se eu tenho um ponto A e um ponto B, qual é a distância que separa o ponto A e o ponto B? Caso traçamos um vetor AB, observe que a distância em si nada mais não me importa, é o deslocamento de A para B. É qual o deslocamento que tornará o ponto A igual ao ponto B. Eu posso pensar então num vetor de deslocamento. Ou seja, é como eu pegasse esse ponto e estivesse empurrando, exercendo trabalho sobre o ponto, causando deslocamento, fazendo o A percorrer exatamente esse caminho da seta, que então interliga entre A para B. Então observe que a distância entre esses dois pontos é exatamente essa seta, que na verdade nada mais é que nós sabemos um vetor, que é o vetor de distância, vetor de deslocamento, tanto faz. Ou seja, consideramos como a distância, não existe você andar, ter uma distância menos 2 km. Não existe isso. Existe uma variação de espaço negativa dado um certo referencial, mas distância por si só é sempre positivo. Logo, nós nos preocupamos apenas com o valor que representa essa separação entre o ponto A e o ponto B. Então, é o módulo do vetor AB, perfeito? Que nada mais é, como sabemos por definição, a raiz quadrada do produto interno usual comum entre o vetor AB por ele mesmo. Neste caso, como nós estamos adicionando no espaço R3, vai ser AB, ele vai ter um x e um y respectivamente. Abrindo o vetor AB, podemos entendê-lo como x, y, z. No produto interno usual comum, x, y, z. Neste caso, x vezes x quadrado, y vezes y mais y quadrado, certo? E mais z quadrado. Perfeito? Nós poderíamos entender desta seguinte forma. E ainda poderíamos entender a seguinte coisa. Neste caso, o x é obtido mediante a diferença das coordenadas entre x de A e x de B, criando uma distância exatamente naquela dimensão trabalhada xy. Neste caso, x é igual a x menos x0, em que x' a coordenada x de A, e sempre que eu indicar um zero ao lado da dimensão, é as coordenadas de B. Neste caso, a fórmula passaria a ser raiz quadrada de x' menos x0 quadrado,
mais y menos y² mais z' menos z0². E essa aqui, no caso, é a distância entre dois pontos. Essa aqui seria a fórmula. Bom, neste caso, vocês entenderam como é a lógica. Inclusive, essa lógica ela se pressupõe também no espaço R2 a partir de um Pitágoras, por exemplo, de forma análoga. E no espaço R3, creio eu que é da mesma forma, porém nós utilizamos substituições. Bom, então a distância entre dois pontos, A e B quaisquer, ou P, P', tanto faz, é obtido mediante a raiz quadrada das diferenças de coordenadas entre cada um dos pontos. E assim obtemos a distância entre dois pontos. Deixa eu fazer algum... Ok? Essa é a distância entre dois pontos quaisquer. Bom, eu normalmente daria um exemplo agora como resolver isso aqui. Mas é bem simples, você já entendeu. Você faz a diferença de coordenadas entre os dois pontos, eleva ao quadrado cada uma das suas dimensões e tira a raiz quadrada. Acabou. Não tem processo para revisar aqui não. Então não irei fazer problema resolvido neste caso. Bom, segundo caso. O segundo caso, você poderia já pensar que, como eu tinha dito em ordem, seria a distância agora entre reta e reta. Porém, a gente não sabe a distância entre um ponto e uma reta. Lembre-se, a gente vai ter que misturar todos os objetos matemáticos trabalhados até então em geometria analítica, e iremos calcular essas distâncias. Ou seja, surgirá nesse capítulo distâncias de coisas que a gente não tinha trabalhado até então, certo? Bom, então o segundo tópico, como havia acabei de falar, vai ser a distância entre um ponto e uma reta. Bom, estou construindo aqui o enunciado, certo, pessoal? Para que nós podemos trabalhar com tudo que eu construí do enunciado sem a gente ter que escrever formalmente aquilo. Seja uma reta R definida por um ponto P1 de coordenadas x1, y1, z1 e pelo vetor diretor de uma reta R, vetor diretor V, tendo coordenadas iguais a B e C, seus coeficientes escalares, e seja P0 um ponto do espaço qualquer pertencente, um ponto P0 pertencente ao espaço, x0, y0, z0, um ponto qualquer no espaço, certo? Bom, na verdade, a partir daqui já está o enunciado pronto, já podemos fazer isso. Iremos trabalhar com o espaço do R3, perfeito. Aqui seria o Y, na verdade. Aqui o X. E aqui seria Z. Bom, trabalhado isso, a gente vai pegar um ponto P0 qualquer pertencente ao espaço, certo? E uma reta R definida por um ponto P1. Neste caso, uma reta R definida por um ponto P1, tem-se que ter um ponto P1 da onde a reta vai vir.
Vamos dizer que é aqui que se encontra o meu ponto P1. E ela define a reta, ou seja, a reta passa por esse ponto. Nesse caso, se o desenho funcionasse. Aí, pronto, perfeito. E aqui a reta R. Observe que o vetor diretor da reta R está exatamente com este sentido e direção. Bom, observe agora como nós calculamos a distância do ponto P0 à reta. Basta você tomar um ponto pertencente à reta. Por quê? Porque se torna uma distância entre dois pontos, que nós sabemos calcular a partir da fórmula de cima. É por isso que fica muito simples de calcular os outros objetos a partir de coisas que já conhecemos. E aqui forma um ângulo de 90 graus, visto que qualquer ponto do espaço que chegue a uma reta, qualquer que seja ela, vai ter uma distância vertical em que vai ser perpendicular, perfeito? Que vai ser o pé da perpendicular. E observe que eu tenho, obviamente, pelo posicionamento da minha reta, não necessariamente a distância P1, P0 será uma linha reta. Por isso que a linha reta aqui, que a gente chama de distância, que será exatamente a distância do ponto para a reta, é perpendicular, mas não a distância entre esse ponto considerado da reta. Porque esse ponto considerado da reta, ele vai estar ao longo da extensão da reta. Logo, eu não sei se necessariamente essa distância vai ser perpendicular, vai ser uma linha reta. Por isso que a gente considera, então, isso aqui inclinado, perfeito? E isso aqui vertical. E observe ainda mais. Observe o quê? Que por estar assim, eu posso completar um paralelograma aqui no ponto P0 e juntando o vetor diretor, eu formo um paralelograma. Aqui está mal desenhado, mas isso aqui seria um paralelograma. Então agora vamos ver. Como que a gente vai calcular? Então, eu quero calcular a distância do meu ponto P0 à minha reta R. É isso que eu quero calcular, certo? Como calcularíamos isso? Vamos lá, pessoal. Vamos começar primeiro do básico. Qual é o básico? O básico é que eu quero calcular essa distância D. Perfeito? Perfeito. Beleza. Isso aqui não te lembra alguma coisa? Talvez, Matheus, não me lembro. Bom, caso você não se lembre, você sabe que calcular a área desse paralelogramo. E por que a área desse paralelogramo será fundamental? Por um certo motivo, na verdade, que você verá agora. Ao calcular a área desse paralelogramo, nós sabemos que é o módulo do vetor diretor da reta multiplicado pela distância vertical, que vai ser sua altura do paralelogramo, e sua base, que é o vetor diretor. Perfeito? Perfeito. E agora, eu posso fazer mais o que com essas informações? Bom, há uma outra forma também de calcular a área desse paralelogramo de uma forma vetorial, porque aqui nós consideramos o que? Módulo do vetor. Estamos considerando não suas características vetoriais. Então, como eu poderia equacionar de tal forma que eu irei preservar na área essas características vetoriais? Bom, eu pensar num jogo de vetores. Observe a seguinte coisa. Aqui eu tenho um vetor diretor da reta. E aqui, entre o ponto P1 e P0, que interliga para um segmento de reta, eu posso indicar por um vetor P1, P0. Observe que eu tenho o quê? Um vetor aqui assim e outro vetor assim. Aqui. Esse vetor, nós sabemos que vai gerar se eu faço produto vetorial entre os dois, vai gerar um produto vetorial normal a esses dois vetorzinhos daqui, perfeito? Que vai ser esse vetor obtido, então, pelo produto vetorial descrito. Porém, a área do paralelogramo, eu não me preocupo ainda assim com essas características vetoriais. Apesar de obter aqui uma característica vetorial, mas eu não quero saber da característica vetorial, na verdade. Eu quero saber alguma forma de que esse D não é a distância do ponto P0 à minha reta R? Beleza, eu quero obter ele, né? Eu já tenho então na equação que isso aqui é uma incógnita. Então eu tenho que descobrir esses dois valores.
Bom, o módulo do vetor diretor da reta, beleza. Isso aí eu consigo saber sim. Basta, já foi dado no enunciado, na verdade, o vetor v. Se foi dado o módulo do vetor v, foi me dado o módulo do vetor v, que é a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, isso numa raiz quadrada. Perfeito. Então eu tenho que saber outra forma de calcular a área do paralogramo. E é essa forma que a gente pode fazer a partir das características vetoriais. Então nós podemos escrever a área do paralogramo obtido mediante esse produto vetorial, o módulo dele, né? Entre P1 e P0 e o vetor diretor da reta, certo? Em questão. Neste caso, agora podemos fazer uma substituição e a distância entre um ponto P0 e uma reta R fica obtida mediante ao módulo da distância entre um ponto pertencente ao espaço e um ponto da reta, pelo produto vetorial do vetor diretor da reta, e isto tudo em módulo sobre o módulo do meu vetor diretor da reta. Perfeito? Então, nós temos aqui a distância entre dois pontos. Entre um ponto e uma reta, aliás. Perfeito? Bom, e agora sim, que por ser um tópico em tese novo, mas que você poderia ter tido essa sacada antes, vamos trabalhar com o problema resolvido, perfeito? E qual será esse problema resolvido? Problema resolvido número 1. Você vai ter que calcular a distância do ponto P0 a uma reta R. Perfeito. Dada as seguintes informações. As coordenadas do meu ponto P0 é 2, 4, 7. E você tem a equação da reta, sendo descrita por x sobre 2, igual a y menos 2 sobre, tudo isso sobre 2, igual ainda a z mais 3, tudo isso sobre 1. Então, observe agora que podemos calcular com essas informações exatamente tacando na fórmula mesmo. Então, o que nós iremos fazer? Primeiro, descobrir o vetor diretor da reta, que é exatamente esses coeficientes a, b e c, respectivamente, é o vetor diretor da reta. 2, 2, 1. Perfeito? E agora, a gente tem que descobrir um ponto pertencente à reta, que será meu ponto P1, né, na verdade, não P0. E observe que eu já tenho também 0, são exatamente essas coisas que estão adicionadas. 0, menos 2 e 3. Perfeito? Esses seriam os pontos, mas lembre-se, isso aqui é uma subtração entre os pontos, ou seja, esse 3 aqui, na verdade, é menos 3. Perfeito? Para ficar z mais 3. Temos que lembrar disso na hora de colocar aqui os pontos, perfeito? Bom, então agora a gente pode essencialmente dar início a colocar na fórmula, de forma resumida. Observem, vou colocar aqui do lado, na verdade, e vai ficar exatamente essa distância que nós queremos obter como módulo do vetor P1, P0, logo, esse vetor P1, P0 é determinado pela diferença de coordenadas entre os pontos P1 e P0. Neste caso, temos o que? P0 sempre está em último aqui, então é P0 menos P1, já que P0 é um ponto qualquer do espaço e P1 da reta, ou seja, é da reta para o espaço que o vetor vai estar. Então, teremos o que? 0 menos 2, como coordenada em x. Com coordenada em y, menos 2, menos 4, menos 6, menos 3, menos 7, menos 10. Não, na verdade, pessoal, cometi uma bela de uma gafe. Qual foi a gafe? É a seguinte gafe. Um momento que eu cometi. Eu cometi uma gafe que eu fiz P1 menos P0 em vez do contrário, tá? É P0 menos P1. Eu sempre cometi isso aqui. É menos 2, como eu tinha feito antes. 4 menos 2, 6. Agora tá certo. 7 menos 3, 10. Desta vez tá certo. Isso tudo, produto vetorial, com o seguinte vetor, que vai ser o vetor diretor da reta, que nós já colocamos aqui 2, 2 e 1. 2, 2 e 1. Isso em módulo. Perfeito? Agora, tudo isso sobre o vetor diretor da reta, o módulo do vetor diretor da reta, que é 2, 2, 1. Então, vamos lá, pessoal. Como eu posso calcular isso? Bom, isso aqui é um produto vetorial.
entre dois vetores. Logo, nós temos que recorrer aos determinantes para fazer a parte dos cofatores, em que aqui vai entrar os y, né, os y que nós estamos trabalhando é 6 e 2, e o z. O z será 10 e 1. Isso aqui para o coeficiente escalar em i. Agora em j vai ser nosso x, menos 2 e 2. Permanece o z. Agora j. E agora, por fim, menos 2 e 2, 6 e 2. Isso em k. Iremos resolver esse determinante. 10 vezes 2, 20. 20 menos 6, 14. 14i. 10 vezes 2, 20. 20 menos 2, 22. Menos 22, j. E por fim, 12 menos 4, né? 16, k. Perfeito? Aqui obtemos já uma parte do que queríamos, certo? E agora teremos o quê? 14 menos 22, 16. Perfeito? E temos ainda o que? Opa, pessoal, perdão. Menos 2, 6, 10, 2, 2 e 1. Já fizemos o produto vetorial entre isso. Basta nós calcularmos, então, o módulo disso. O módulo dessas coordenadas nada mais é do que elas ao quadrado. É 14 ao quadrado, mais menos 22 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Isso tudo é elevado a 1,5, que é a mesma coisa de tirar a raiz quadrada disso tudo. Observem a seguinte coisa, que nós teremos aqui, certo? Deixa eu ver se eu fiz tudo certo aqui. Menos 2, 6 e 10. Vamos ver se está certo. Tá certo, sim. É isso mesmo. 196, então, vamos lá. 14 ao quadrado, 196, correto? Creio eu, até onde minha memória vai, é 196. 22 ao quadrado é 441. E 16 ao quadrado é 256. Era isso? 16 ao quadrado? Acho que era. Faz tempo que eu não lembro os quadrados perfeitos. Incrível que pareça, a memória vai ficando ruim. Mas é 256 mesmo. Isso aqui é elevado a 1,5. Certo? Bom, dado isso, nós temos tudo isso sobre o módulo dessa brincadeira aqui embaixo, que é 4 mais 4, 8. Mais 1, 9, raiz quadrada disso, 3. E a raiz quadrada dessa soma. Essa soma aí vai dar o quê? Vamos lá. Vamos pensar comigo. 196 mais 441. Vai nos dar 7, né? Aí 13, 1, 2, 637. Mais 256. Calma aí, 637 para não esquecer. Mais 256. Vai nos dar aí 13, 1, né, 4, 9, 8, 893. A raiz quadrada disso, tá? 893. Raiz quadrada disso, isso tudo sobre 3, perfeito? E essa é a nossa resposta de distância entre esse ponto para esta reta. E isso, sei lá, unidades de... uma unidade qualquer, unidade de distância, certo? Perfeito? E aqui obtemos como resultado exatamente isso. Então, observe que eu dei um exemplo agora aqui para vocês. Calculamos, então, distância entre dois pontos, distância entre ponto e reta. No próximo vídeo, que eu irei fazer exatamente posteriormente a esse já, iremos trabalhar distância entre duas retas, sendo as retas concorrentes ou paralelas, certo? Depois, temos o caso das retas reversas, cujo é o mais complicadinho. E por fim, e ainda a distância de um ponto a um plano, perfeito? A distância entre dois planos e por aí eu acho que acabou. E entramos finalmente em cônicas, começando com parábola, certo? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus.